Vocês gostam quando eu apareço, né? E aí, tá seguindo as minhas dicas? Se inscreve nesse canal, vai! Ativa o sininho, vai! Bom dia, Brasil! Bom, quem me segue já sabe que independente da hora, é Bom Dia Brasil. Não tem essa de boa tarde, boa noite, não. É sempre Bom Dia Brasil. Tem muita gente nova no canal, sejam muito bem-vindos. Vou contar aqui rapidinho como que funciona esse canal. Porque quem é novo depois sempre fala ali, tem algum comentário do gênero. Aqui não é um canal que vai ter o campinho do lado, que a gente vai escalar junto e vai ter um time final. Não, eu vou dar algumas opções. Por quê? Ah, gente, é tão chato, né? Eu não preciso copiar o time de ninguém, é chato. Então, assim, eu dou as melhores opções pra rodada e aí o seu feeling, essa parte você tem que acreditar no seu feeling. O seu feeling vai dizer quem que você quer colocar pra essa rodada. Ai, Carol, mas eu quero saber como que vai funcionar o seu time também. Não tem problema nenhum. No sábado, sempre antes de fechar o mercado, a gente faz uma live, coloca todo mundo, quem ainda tá de provável, quem saiu, quem machucou, a gente fecha o time e aí sim eu posto meu time no Instagram. Antes disso, a gente só vai se dando dica aí quem são as melhores opções da rodada, beleza? Estamos na rodada 7 e vamos começar pelos nossos goleiros. Como que você tá? Conta pra mim, conta pra titia como que você tá. Tá com muita cartoleta? Tá com pouca cartoleta? Aqui eu dou opção pra todo mundo, pra quem tá rico e pra quem tá pobre. Pra quem tá rico, as 3 primeiras opções ali, Vanderlei, Everton e Marcelo Lomba, são opções boas? Óbvio que são opções boas. Vamos falar um pouquinho de cada um rapidinho. Santos que pega o Ceará fora de casa. Vanderlei sempre é muito boa opção, garante ali algumas defesas difíceis. Ele precisa de 7,80 para valorizar, mas sempre faz uma média de 8 pontos por jogo. Então tá pau a pau. Se ele continuar na média dele, dá para valorizar ainda um pouquinho com ele. Só que ele é muito caro. Então só se realmente tiver sobrando muita cartoleta, porque ele é bom, mas não é uma das melhores opções para essa rodada. Para essa rodada tem o Everton, que na minha opinião acho que é um pouquinho melhor opção do que o Vanderlei, porque a média de pontos dele também é 8, só que ele precisa de 5,80 para valorizar. Então, se ele manter o SG, que muito provavelmente vai pegar a Chapecoense lá na Arena Condá. Se ele manter o SG e trabalhar um pouquinho ali, fazer uma defesa difícil, enfim, ele já vai começar a valorizar. Os dois são caros, mas o Everton precisa de um pouco menos que o Vanderlei para valorizar. Se o seu lance não for só pontuação, for valorização também, entre os dois o Everton é a melhor opção. Aí a gente tem uma opção um pouquinho mais segura, porque tanto o Santos quanto o Palmeiras jogam fora de casa. Uma opção mais segura, quem joga dentro de casa, Marcelo Lomba, Internacional, pega o Avaí em casa. É por isso que a gente conta aí que é uma opção um pouquinho mais segura. Por outro lado, ele tem a vantagem de jogar em casa, mas ele precisa de um pouquinho mais de 8 pontos para valorizar e a média dele tá na casa dos 5 pontos. Então aí tem que tomar cuidado. Internacional é favorito nesse jogo, mas feeling, já ouviram falar de feeling? É isso que vocês precisam ter. Carol, beleza, falou dos ricos, agora vamos falar 2 opções, um pouquinho dos pobres também. Vamos lá, essa rodada, um cara bacana de colocar, Gatito Fernandes. Por quê? Clássico, Botafogo pega o Vasco. O Gatito não anda muito bem, teve aí uma média de 6 defesas difíceis. A média dele também não é tão alta assim, é um pouquinho menos que 2 pontos, mas ele precisa de menos 1,30 para valorizar. E nesse jogo dá para fazer. Então, assim, é um cara que custa pouco, que é a rodada que dá para colocar ele. Então, assim, dentro dos mais pobrinhos, a minha opção preferida é o Gatito Fernandes. Aí a gente tem outra opção, Diego Alves. Puta, Carol, mas o Diego Alves sempre toma gol, mas ele garante também umas defesas difíceis. Joga em casa contra o Fortaleza, e aí, é o que tudo indica, vai todo o time titular do Flamengo. Então ali tem zaga, tem lateral, que dá pra dar uma garantida e dá pra dar uma ajudada no Diego Alves. Na rodada passada, por exemplo, ele tava atingindo os 14 pontos. Se não tivesse tomado os 2 gols que ele tomou, ele teria mitado com certeza. Contra o Fortaleza já é mais difícil ele tomar gol. Então pode ser que ele deu uma mitadinha, pode ser que ele é um nome aí pra rodada número 7. Gente, zagueiros. Zagueiro não tem o que inventar. Não é posição para você fazer aposta, não é posição para você economizar. Então, assim, zagueiro não tem o que falar.
Lembra na rodada passada que eu falei, guarda um dinheirinho sempre pro Jeromel? É isso, não tem o que inventar. Jeromel, mesmo que o Grêmio tome gol, como sempre tá tomando, ele sem o SG, ele garante ali uns 5, 6, 7 pontinhos. Ele pontua bem, mesmo sem o SG. Então, tem que ter o dinheirinho ali sobrando pro Jeromel. Segundo zagueiro, se você também não quer arriscar, Vitor Cuesta, obviamente. Porém, é um zagueiro mais caro. Fala assim, Carol, eu tenho dinheiro pra colocar um mais caro. Aí coloca o Jeromel, que é mais caro, e coloca um outro. Mas eu não consigo colocar, eu vou ter que escolher entre o Jeromel e o Cuesta. Então tira o Cuesta e coloca o Emerson do Internacional também. Por que colocar o Emerson? O Cuesta, ele precisa de 4,80 pra valorizar. O Emerson, ele precisa de 4,10. Ele é mais ou menos a mesma coisa que precisa para valorizar, só que o Emerson é bem mais barato e é bom também. Se o Internacional só manter o SG, ele já vai valorizar. Então, se você não tiver com tanto dinheiro, dá para trocar o Cuesta pelo Emerson. E aí também tem a zaga do Flamengo, que vai com os titulares, que dá para apostar. A zaga do Palmeiras, que também dá para apostar. Vamos lá, na nossa linha de defesa ainda, agora a gente vai para os laterais. Carol, não gosto de jogar com lateral. Azar o seu. Lateral sempre pontua e pontua muito bem. Quer um exemplo? Quem usou lateral, por exemplo, a rodada passada e colocou, por exemplo, o Marcos Rocha, o cara simplesmente foi muito bem. O mínimo que o Marcos Rocha, por exemplo, do Palmeiras, precisa para valorizar são 6 pontos e a média dele tem sido em torno de 12 pontos. Ou seja, não é que ele tem um mínimo de 6 e ele precisa de 6,40. É o dobro. Então ainda você vem me perguntar se vale a pena colocar lateral, se vale a pena colocar Marcos Rocha? Os números dizem por si só. Outro que vale a pena colocar nessa rodada, Jorge dos Santos. Também não custa tão baratinho. Mas o mínimo que ele precisa para valorizar são 6,10. E a média dele por jogo tá em torno de 9,25. Também tem uma distância aí, vale a pena colocar o cara. O Santos vai lá pro Ceará, pegar o Ceará na casa dos caras. O Jorge já deu assistência, já tem 6 roubadas de bola e 7 finalizações. Então, não preciso falar mais nada. A gente só tem que torcer pro Sampaoli colocar. É a única coisa que a gente tem que torcer. O resto, se ele é boa opção ou não tem nem dúvidas disso. Voltando a falar do Flamengo, a gente tem o Trauco como exemplo para colocar na lateral. O Trauco, ele é bem ofensivo, ele dá assistência, ele não é tão bacana ali na defesa, mas assim, ele é um jogador que tá sempre lá na frente. Então, além dele dar assistência, ele tem 4 roubadas de bola em 2 jogos. Então, se ele manter o SG ali, ele vai valorizar e já vai pontuar bem. Quem quer uma opção do Internacional tem o Zeca, que é bem ofensivo. Pode ajudar em assistência. E se a gente estiver pensando em SG, também é uma boa. Cara, o Zeca tem 13 roubadas de bola em 4 jogos. E ele não tá tão caro assim. Não é tão baratinho, mas também não tá tão caro, não. Vamos para os nossos meios de campo. E é o seguinte, cara, se tem uma opção que eu não sei se vale a pena gastar tanto, tem sido o meio de campo. Porque desde o começo do campeonato, menos vem pontuando bem. Então, assim, não sei até que ponto que vale a pena você gastar tanto se você não tem ainda tantas cartoletas nos meios de campo. Eu vou começar falando de um cara que é bem baratinho, Atlético Mineiro, Luan, menino maluquinho. Por que eu vou falar dele? Cara, ele custa 6,67. Sabe quanto ele precisa para valorizar? 1,10. 1,10. O Atlético Mineiro tem a vantagem que ele vai pegar o CSA em casa. E aí alguém tem dúvida que ele vai valorizar, que menino maluquinho vai valorizar. Então Luan no meio de campo é uma das minhas opções. Um spoiler! Outro que é uma boa opção, só que custa um pouquinho mais caro, é Zé Rafael do Palmeiras. Teve uma expectativa alta, ele estava no meu time, não correspondeu às expectativas na rodada passada, mas ele é um jogador que, assim, sempre tá jogando muito bem, não é à toa que agora é titular do Palmeiras. Então, assim, quem teve Zé Rafael ano passado, jogava no Bahia, sabia que ele imitava toda hora, que ele era muito bom. Então, assim, Zé Rafael sempre é bom, você tem um número de cartoletas bacana. Zé Rafael tá precisando de 3,70 para valorizar. Então, é um número super plausível pelo futebol que ele apresenta. Outra, Cuéllar do Flamengo. O cara tem 16 roubadas de bola em 3 jogos. Preciso falar alguma coisa? Ele precisa de 7 pontos para valorizar. Se você não quiser o Cuéllar, quiser uma opção um pouquinho mais barata, pode colocar o Arrascaeta. Ok, Arrascaeta a gente sabe que não mostrou ainda todo o futebol que ele tem, mas ele é mais barato e precisa só de 3 pontos para valorizar. Então, assim, se você tá buscando valorização, o Arrascaeta é uma opção melhor para essa rodada. Se você tá buscando pontuação,
Cuéllar é uma opção melhor pra você. Agora eu vou falar de dois caras do Internacional que gera muita dúvida na galera, Nonato e Lindoso. Sobre o Lindoso, ele é mais caro que o Nonato, ele precisa fazer 4,10 pra valorizar, precisa fazer mais. O Nonato tem mostrado aí melhores scouts, precisa aí fazer 2,70 pra valorizar e a média dele tá em torno de 6,70, ou seja, tipo, a média dele tá super alta pelo que ele precisa pra valorizar. Ó, ele é muito ofensível, ele é roubador de bola, ele joga lá na frente, já fez gol esse campeonato. E fica de olho no Nonato. Vamos pro nosso ataque? Olha só, cada um, por que não é legal copiar o time do amiguinho? Porque cada um tem a sua estratégia de jogo. A minha estratégia, a minha defesa sempre vai muito melhor que o meu ataque. Então, se eu tiver que escolher entre um zagueiro melhor e um atacante melhor, com certeza eu vou escolher o zagueiro melhor. O mais caro, no caso seria, não o melhor, mas o mais caro, tá? Então eu dou aqui algumas opções de ataque, e aí você decide o que é melhor pra você. Porque esta rodada não. Porque essa rodada é rodada pra colocar o Dudu. Primeiro, vai jogar com a Chape. O Dudu deu uma desvalorizada, então tá compensando um pouquinho mais. Essa rodada ele precisa de 5,40 para valorizar. E se tratando de Dudu, não é aquele... O que eu falo sempre, pra colocar no ataque, não é só aquele jogador que depende de gol. Porque tem alguns jogadores que se fizer gol, vai muito bem. Se não fizer, não vai. E o Dudu não é desses. O Dudu, se ele é um puta de um garçom, a gente já sabe disso. O cara, tipo, tem muitas assistências já nesse campeonato. Ele dá assistência, ele tem finalização. Então, pro Cartola, ele é muito bom. Precisa de 5,40 e isso ele faz praticamente com os pés nas costas. Aí eu vou falar do Everton, do Cebolinha do Grêmio. Ai, Carol, mas o Grêmio não tá tão legal assim. Realmente não tá. Mas Everton e Jeromel são duas apostas seguras. São jogadores que é isso, que o Everton não depende de gol pra ir bem. Jeromel não depende do SG pra ir bem. É aquele dinheirinho que você tem que ter guardado, que se quiser colocar alguém do Grêmio, dá pra colocar o Everton Cebolinha lá. Aí vem dois nomes do Atlético Mineiro. Como eu falei, Atlético Mineiro pega o CSA em casa. Vem dois nomes, Ricardo Oliveira e Xará. Qual é o melhor pra colocar? Os dois são ótimas opções e os dois precisam de 4,70 pra valorizar. Porém, vamos lá, Ricardo Oliveira tem um gol, uma assistência, 8 finalizações e 2 roubadas de bola. Enquanto o Xará já tem 2 gols, 6 finalizações e 8 roubadas de bola. Tirem as conclusões de vocês, vai pelo feeling. Aí a dúvida também vem na parte do Internacional. Nico Lopes ou Guerreiro? Os dois são puta dois atacantes, certo? Certo. Porém, Guerreiro custa aí um pouquinho mais barato que o Nico, dá uma diferença aí de umas 2 cartoletas, mas enquanto o Nico tem 6 roubadas de bola, o Guerreiro tem 4. Enquanto o Nico tem 8 finalizações, o Guerreiro tem 11. Enquanto o Nico ainda não fez gol, Guerreiro já deixou 2 no campeonato. Santos, Rodrigo, já fez gol no campeonato, tem 10 roubadas de bola, tem 2 assistências e tem 13 finalizações, isso porque ele nem jogou todos os jogos. Então, quem tá pensando ali em apostar em alguém do Santos, pode apostar no Rodrigo que vai ser feliz. Vitinho é outro jogador típico, bacanudo pro Cartola FC, porque ele também pontua em todos os scouts. Não jogou em todos os jogos até agora, mas ele finaliza muito, ele tem 1 gol e 7 finalizações até o momento. E ele jogou em poucos jogos, hein? Não tem o número aqui, mas ele fez poucos jogos até agora nesse campeonato. Então já é um número bem bacana e o Vitinho nem é tão caro assim pra colocar. E como vocês sabem, toda semana a gente conta aqui com uma participação especial para o Dica de Ouro. Sabe quem vai participar? Vocês pediram e o cara veio. Fernando do canal Nasci Pra Mitar. Fê, fala aí, quem é a sua dica de ouro pra rodada número 7? E aí, papá, aqui quem fala com vocês é Fernando do canal Nasci Para Mitar. Hoje eu tô passando aqui para dar 2 dicas top de verdade. E desde já eu quero agradecer Carol pela oportunidade e parabenizar pelo excelente trabalho que vem fazendo. E papá, as 2 dicas que eu vou dar aqui é calça de veludo bunda de fora. Eu vou botar logo pra tudo ou nada. A primeira dica que eu vou dar pra você vai ser o goleiro Santos do Atlético Paranaense jogando dentro de casa contra a equipe do Fluminense. Detalhe, a equipe do Fluminense é uma das equipes que mais sai de defesa difícil. O goleiro Santos tá desvalorizado, então ele é bom tanto pra pontuar como pra valorizar. E vai ser bem pouco selado, uma aposta bem diferente. E uma aposta que eu indico para vocês no ataque é o atacante Dudu. Vale lembrar que a equipe da Chape é uma das equipes que cede bastante pontos para atacante, em média mais de 5 pontos para atacante. E Dudu é um tipo de atacante que não precisa nem de assistência e nem de gol para conseguir pontuar, papá. Então espero que dê muita sorte para vocês, espero que vocês imitem essa rodada e te prepara, papá.
É isso, seus cartolindos e cartolindas. Rodada número 7, vamos mitar, bora mitar. Se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito, se inscreve, isso é super importante pra nós. Ativa o sininho ali, que toda vez que sair vídeo meu, você já vai ser notificado. E é isso, fiquem espertos no meu Instagram, eu vou divulgar o horário da nossa live, a gente vai se falar antes do mercado fechar. Bora fechar esse time pra todo mundo mitar e sair feliz, tá bom? Ó,